lá no livro de Romanos. Romanos tem muita coisa sobre as Escrituras. Aqui vai falar um pouco sobre o Espírito Santo de Deus. Aí diz assim no versículo, começar no versículo 1, para você entender direitinho, Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, Paulo aqui de início diz que não há nenhuma condenação para quem está andando seguindo a Cristo, segundo a palavra. Porque muitos, mesmo estando na igreja, ainda estão andando segundo a carne. E por quê? Porque não se consagram, não abrem o coração para Deus, não buscam extrair daqui a força que precisam para viver decentemente, de acordo com as Escrituras, para agradar a Deus. E aí isso impede que Deus opere neles. Estão orando, pedindo, mas tem alguma coisa, algum, vamos dizer assim, um resquício de um ressentimento no coração, às vezes até contra o pastor. No caso aqui eu, pastor Jaime, você na sua igreja, um membro contra você, porque não gostou daquela palavra, queria que você falasse o que ele queria ouvir, mas nós oramos a Deus para que Ele nos deixe ser usado por Ele. Porque o que eu tenho para você é igual o que você tem para mim, nada. Você não tem nada para mim, eu para você. Agora, como ministro de Deus, se eu me consagro, Deus me abre a palavra, eu falo, e Ele fala o seu coração, Ele dá um testemunho, aí a responsabilidade não é minha, mas é sua, porque você entendeu o que você tem que fazer. Se fizer, será abençoado. Se não fizer, você vai ficar marcando o passo. Daqui a 50 anos, 70, como eu tenho 70, que eu sigo a Cristo. Então você vai olhar para trás e mas eu não consegui isso, não consegui isso, e não sei o quê. Deveria ter buscado a Deus, que ele é buscado para que o Senhor o usasse. Aí diz aqui, que não anda segundo a carne, muitos anos, mas segundo o Espírito, que é o Espírito de Deus, falando ao seu coração. Aí ele diz no 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então o que eu vou fazer? Buscar a lei do raciocínio? Não, vou buscar a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que vimos em Cristo Jesus. A maneira que ele reagia, que ele ensinava, é tudo perfeito com Jesus. Aí ela me livra da lei do pecado e da morte. Do contrário, eu vou estar sempre com tentações, caindo, chorando diante de Deus. Eu vou estar sempre com problemas que a morte quer destruir. Então vamos buscar a Deus. Versículo 3, por favor. Porquanto o que era impossível à lei, visto que como estava enferma pela carne, falando da lei de Moisés, ela estava enferma por causa da carne, porque ela não tinha a revelação da palavra como temos hoje. Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então está condenado. Nós agora sabemos como é que nós vamos andar. E para que ele fez isso? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Irmãos, ele já enviou para que cumprisse. O que é a justiça da lei? O que nós temos de aplicar. Se eu estou doente, pelas feridas de Jesus, eu estou curado. Vai embora todo. Está falando a palavra escrita, todo o mal da minha vida. Se eu estou em tentação, Deus, eu não quero ficar pensando nessas coisas, só me muda. Você tem que ser sincero com Deus. Mas algumas coisinhas me podem ser agradáveis. Então, no escondido, não tem nada escondido diante de Deus. Nos olhos do Senhor, você está buscando o pecado. Você está buscando, abrindo a porta para o diabo tocar em você. Aí vem o mal, e você, e agora, o que eu vou fazer? Aí talvez já seja tarde, né? Hoje você vai ver a novela do Vida Real, um caso muito sério. O homem estava com câncer no estômago, 80% tomado. Já descendo para o intestino, espalhando. E ele vai, assiste um programa, encontra a palavra de Deus, ora, nosso programa, ora, e depois ele é internado. E o doutor depois falou com ele assim, olha, parabéns. Está tudo limpo lá dentro. Não tem mais nada.
Negócio sério, pessoal. Ele aplicou a justiça da lei. Você tem que aprender a aplicar. Quem é o melhor a aplicar a justiça em mim? Alguma outra pessoa? Não sou eu. Você é você. Você se conhece. Eu nunca vou saber o que há em você, nem quero saber, como você não vai saber em mim. Deus sabe de tudo. Se eu me acerto com Deus, eu tenho poder para aplicar a justiça da lei. Aí que mais que diz aqui? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, mas o Espírito Santo. Aí deixa eu dar uma paradinha. Você precisa aprender como é que você vai ser cheio do Espírito Santo. Irmão, sem isso você vai ser um cristão peteca. O demônio joga você para cá, você chora diante de Deus, melhora, ele joga você para lá. Um dia você vai chorando, outro dia você vai ter na cabeça, na parede, tanta raiva. Para com isso, você tem que aprender a ser de Deus e esquecer essas coisas da carne. Não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa diferente do que Deus criou, mas não tem pecado com você. Quem tem, como diz, quem tem ouvido para ouvir, ouça, né? Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. O que você gosta? Está vendo televisão, ninguém está com você na sala. Eu vou ver essa coisa aqui. Não, eu não quero saber dessa coisa não. Muda o canal na hora. Ali está cheio de oferta de pecado. Então você porque os que são segundo a carne, inclinam para a coisa da carne. Você ainda é segundo a carne, você se inclina. Não, só deixa eu ver aqui, nossa, essa aí saiu, ou esse aí saiu abençoado. Para com isso. Você é casado, cuida da sua vida conjugal, deixa os outros se realizar na vida e serem felizes. Estão em pecado? Ore por ele, tem misericórdia dele, Deus. Você tem que crescer em Cristo para ver as oportunidades surgirem e quando vem as coisas ruins, você enxotá-las em nome de Jesus. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Tem muita coisa em todo o setor da vida que o Espírito de Deus quer que você seja abençoado. Por quê? Porque a inclinação da carne é morte. Quando você segue a inclinação da carne, você está seguindo a inclinação do reino das trevas. Aquilo vai matar a sua fé, vai lhe afastar de Deus. E se você não volta a tempo e parte para a eternidade, você estará perdido para sempre. Não estou nem aí. Coitado de você. Está falando igual qualquer doido fala. Você tem que ter juízo na cabeça. Eu acabo com a minha vida. Não acaba, sua vida nunca acaba. Você pode cortar você aqui da terra. Por quê? Você não pode fazer isso. Não, porque eu estou cansado. Não está cansado de coisa nenhuma. O demônio está acabando com você. E principalmente com a pessoa que ele sabe que essa pessoa vai ser uma bênção. Quem vai ser uma bênção é mais perseguido que quem pensa que não vai ser nada na vida. Aquele que sabe que o inimigo vai vir para poder perturbar a pessoa. Aí continuando aqui. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Se inclinou para as coisas de Deus, pode escrever, você vai ter vida, você vai ter paz. Amém? Então vamos fazer o seguinte agora, vamos dar uma paradinha aqui. Se der, eu continuo aqui, mas eu estou com outra mensagem para daqui a pouco, em nome de Jesus. Quero lhe mostrar uma coisa bonita. Argentina, foi lindo. A coisa foi abençoada, reunião maravilhosa. A primeira reunião, então, a igreja estava lotadérrima e deu aqui no altar, aquele pessoal com muleta, você agora vai pôr a muleta aqui, colocou, agora você vai andar, passear. Aí saiu todo mundo passeando. Coisa linda, linda, linda. Cara, tinha uns que tivemos que incentivar mais, são na fé. Nós hoje somos pessoas libertas e quem ainda não é de Jesus é só aceitar, já entra no grupo dos libertos e já pode sair daqui hoje contando a vitória que já recebeu. E isso é uma atitude de fé que você vai tomar. Então aqui, na palavra do Senhor, está escrito no capítulo 4 do livro de Ruth, a respeito de uma atitude que Boaz tomou em favor de Ruth e de Noemi. Deixa eu explicar. Havia na cidade de Davi, que ele nasceu, isso 100 anos antes ou mais um pouco, uma família.
ele chamava Elimeleque, casou com uma mulher chamada Noemi, significa aprazível, e tiveram 2 filhos. Aí houve uma seca, uma provação, e todos, quando há seca, essas coisas da natureza sempre aconteceram e vão continuar acontecendo. Eles então decidiram abandonar Belém, cuja tradução é casa de pão, e ir peregrinar no país de Moabe. O país de Moabe fica perto, onde é a atual Jordânia hoje. Lá no país do Moabe tem um monte que você sobe até lá em cima, estrada boa, e lá de cima você vê Israel, do norte ao sul. E ali, quando é época de setembro, mais ou menos, começa a chover lá e plantam, dizem que fica muito lindo. Eu fui lá, não era essa época, para me mostrar esse caso. Então, eles estavam lá no país de Moabe, peregrinando, tentando melhorar de vida, mas deixar a casa de pão, em vez de buscar de Deus a coisa, bom, quiseram, foram. Os rapazes se casaram lá. E em seguida do casamento deles, o pai, o Elimeleque, morreu. A Noemi ficou viúva. E as 2 filhas felizes com os maridos. Morreu um, morreu outro. Noemi ficou ela e as 2 noras. Quando ela sentiu de voltar, porque Deus tinha visitado Belém e tinha prosperidade, e ela não tinha mais como sobreviver lá, as noras quiseram ir com ela. Ela colocou à prova, uma voltou, mas uma foi, chamada Ruth. Essa moça foi muito firme. E essa moça estava lá e Noemi então a guiava. E Noemi se lembrou que ela tinha um parente, porque eles tinham bens. Venderam os bens, mas lá em Israel, quando vendia os bens, é só por 49 anos. No 50º era devolvido tudo para os originários. Aí ela ouviu falar que em Belém Deus tinha visitado o povo. Então vou voltar para lá. Depois a nora em prova, uma voltou para o país dela e essa outra ficou firme, chamada Ruth. Não me enche para que te deixe, o teu povo será o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Onde você dormir, eu vou dormir, onde você morrer, eu vou morrer. A outra provou que tinha mudado. Aí estava lá trabalhando agora, nas colheitas lá, para poder sobreviver, a Ruth. A Noemi lembrou de um parente emidou, usou uma estratégia, porque esse parente tinha o direito de comprar a propriedade que era dele, assumir a propriedade. E nessa estratégia do Noemi, ele conheceu Ruth e ficou assim muito feliz com ela, era solteirão, rapaz. Mas ele disse, eu não posso remir você, porque tem um na minha frente. Mas ele estava tão desejoso de ser o esposo de Ruth, uma coisa quando vem de Deus a pessoa sente, que ele disse o seguinte, vamos fazer isso aqui. Eu vou propor a ele que assuma. E quase que o rapaz assumiu. Ei, cidadão, vem para cá, aqui está o conselho da cidade e tal. Você, como eu, parente de Elimeleque, e nós podemos assumir tudo que é deles. Agora eu pergunto a você, você gostaria de assumir e tal, as propriedades? E o rapaz se mostrou propenso a assumir. Mas saiba que quem assumir, vai assumir a nora de Elimeleque, porque ela é viúva, e assim diz a lei. Então não quero. Então você não quer? Vamos ver aqui agora. Eu estou resumindo, porque senão eu vou dar o livro de Ruth aqui agora, mas ele está aqui no Shopping do Povo, que é um dos melhores livros que Deus me usou para escrever. Diz assim, capítulo 4, versículo 9. Ele fala assim, então Boaz disse aos anciãos de todo Israel, que estavam lá, o conselho da cidade, sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, porque ele não quis. Mas o Boaz não queria que amanhã viesse um arrependimento. Você me passou a perna. Então vocês são testemunha que eu tomei agora tudo que é de Elimeleque. E de Quilion, o filho que morreu, e de Malom, o outro filho, da mão de Noemi, que era a esposa. E de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom,
para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos, e da porta do seu lugar, disto sois hoje testemunhas. Ele não queria nenhuma confusão. Primeiro é o seguinte, a lei de Moisés dizia que nenhum moabita poderia entrar na congregação de Israel, até a 10ª geração. Ela era proibida de entrar no templo lá. Então, ele tomou essa posição. Mas ela é estrangeira? Sim, mas ela tinha casado com um israelita. E ele se sentiu de direito de assumir e assumiu. Explicou tudo, para que a mãe não tivesse nenhuma explicação contrária. Ah, mas você não falou isso, ele falou. E que também tomou por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos, e da porta do seu lugar, disso sois testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e a Leia, que amas edificar a casa de Israel. Olha que bênção. E há-te já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça, que foi outro caso, não dá para explicar agora, mas o Judá, que era um dos filhos de Jacó, ele não teria descendentes, porque os filhos não estavam querendo. E aí Deus matou o primeiro, matou o segundo, e ele prometeu dar o terceiro, depois estava escondido. Ela se arranjou um caso lá e bicho de prostituto. Jacó teve um caso com ela, depois queria matá-la, porque ela estava grávida. Ela disse: mas eu estou grávida daquele homem cuja esse bordão é, isso aqui, esse anel, isso aqui. Aí ele teve que conhecer: você é uma santa, eu sou o bandido da história. Aí assumiram. E esse Pérez que nasceu dali foi um nome de gente importante do Senhor Deus em Judá. O que eu estou trazendo para você? Você perca tudo na vida, mas não perca uma promessa de Deus. O Boaz não sabia por que ficou solteirão, mas quando ocorreu isso, ele entendeu que aquilo ali era plano de Deus. E essa Ruth, que casou-se com Boaz e que teve filhos, ela se tornou na bisavó do rei Davi. Não podia entrar na congregação de Israel, mas podia entrar na congregação do céu. E tornou-se também uma ancestral de Jesus, que Jesus vem dessa linhagem. Você primeiro foi do Judá, que a moça, para poder dar a semente. Tudo era plano do diabo para não ter para não ter filhos ali, para que o Salvador não viesse. O diabo entendeu que era daquela linhagem e Deus nunca escondeu. Mas aí o Senhor Deus entrou em ação e encontrou servos. Não sei com você o que acontece, mas pensa nisso: Deus tem um propósito na minha salvação. Não fui à toa que encontrei o Evangelho. Então não desanime, não extravie, não abandone a casa do Senhor, como é costume de muitos. Fica firme naquilo que Deus falou e você vai ser essa pessoa abençoada, e muito abençoado. Deus quer fazer da sua pessoa o que Ele prometeu, que eu não sei. Homem algum sabe, mas Ele sabe. Você é tão importante quanto qualquer outra pessoa diante de Deus. Ainda que o mundo não reconheça isso, problema dele. Mas você reconheça e vai firme. Não saia do risco. Não se estrague. Fique puro para Deus, que Deus vai lhe dar a bênção que você foi marcado para você. Do seu casamento, dos seus filhos. Ore, interceda e vai ver o que Deus vai fazer. Amém?